Bom dia, nono ano. Sejam bem-vindos à primeira aula Bom dia. Uma satisfação muito grande, né, em falar com vocês novamente, já que nós nos encontramos, né, inicialmente em 2018, lá no sexto ano, né, e aí, por questões que vocês já sabem, não foi possível assumir vocês, né, ao longo do sétimo, do oitavo, mas estamos agora, né, com vocês aí no nono. Chegou a vez de vocês, né, de voltarmos a trabalhar e desenvolver aquele trabalho que vocês já conhecem da minha parte, e a proposta é estarmos sempre trocando, né, as ideias para que o nosso trabalho seja o melhor possível, com bastante participação de vocês, que é o mais importante. E nessa modalidade que estamos à distância, precisamos realmente, né, de muita colaboração, de muita participação e de muito envolvimento. E isso é a nossa proposta, e muita coisa ainda vem pela frente ainda. Então, conto com a colaboração de vocês, com a participação, com todo esse compromisso, né, que eu lembro que vocês têm lá do sexto ano, né, e acredito que esse compromisso, como você sabe, né, o tempo passa, já diz um filme aí, né, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Você já viu esse filme aí falando a respeito disso. Então, vocês têm um poder de buscar o que é melhor. E esse melhor só vai dar certo se você confiar, né? E muito importante, além de tudo, né? Além de confiar, ter fé, né? Fé, aí sim, tudo acontece, tudo vai dar certo, e esse é o nosso buscar do nosso dia a dia, sempre o melhor. E por falar em buscar o melhor, nós então temos aí esse material para trabalharmos, né? Que já é de conhecimento de vocês. Antes de a gente iniciar, só gostaria de fazer uma observação que é muito importante. Caso o meu sinal caia, como eu estou gravando, o primeiro que acessou vai ficar responsável por manter essa gravação na sequência. É o que acontecia ano passado. Eu tinha esse probleminha aí, espero que isso não aconteça hoje, né? Mas o meu sinal de repente cai, aí dá aquele branco total, né? Mas vocês podem, entre vocês, que continuam, né, com o sinal da gravação, porque ele não é anulado, ele continua sendo gravado. Aí, quando o meu sinal recuperar, aí volta para mim novamente a sequência da gravação. Mas se o meu sinal cair, o que vocês vão fazer para mim? Não preocupem. Até eu restabelecer, vocês podem, entre vocês, conversar sobre a matéria. Entendeu? Conversar, trocar ideia, assunto que tem a ver com o tema. Porque logo em seguida, né, depois do término da nossa aula, depois dela ser postada, lógico que eu vou assistir para ver o que foi possível ter sido passado para vocês enquanto o meu sinal estava aí online, tá bom? Então, se o meu sinal cair, conversem entre vocês sobre a matéria, tá bom? Porque nesse meio tempo, meu sinal está tentando recuperar ele, porque tecnologia, você sabe, né? Todo mundo usando, às vezes dá uma pane, e dá um corte, trava, mas eu volto sempre, eu consigo voltar, tá bom? Então, converse entre vocês o assunto do momento, que é o assunto da nossa aula, tá? Então, vamos lá agora. Todos entenderam até então os nossos compromissos e propósitos? Sim. Ok, então tá. Eu vou dar a palavra a vocês, tá? Daqui a pouquinho, no decorrer dos nossos trabalhos aqui. De início, nós temos então que fazer algumas lembranças, né? Então vamos lá rapidamente, já que esse é o momento de revisão. Nós temos esse gráfico mostrando para nós justamente o que o título nos informa. Vocês sabem que a gente só consegue entender o mapa olhando duas coisas básicas. Vocês recordam o que seria? E aí, pessoal? Título e legenda, né? Ok? Lembraram? Título e legenda? Lembraram, hein? Uhum.
Então, fala para mim, qual que é o título dessa legenda aí, referente ao mapa? Países com mais reservas naturais. Ok. E aí nós temos aí, então, um determinado número de países, né, mostrando aí os recursos. Temos Rússia, né, com em primeiro lugar, em termos aí de quantidade de recursos existentes no seu território. Agora, vocês conseguem me dizer por que a Rússia seria o país número um em quantidade maior de recursos naturais do planeta? Dos países, né, do planeta Terra, digamos? Porque ela tem um território grande. Exatamente. Então, Rússia Tanto é terrestre o quanto território marítimo. é, duas vezes maior do que o Brasil, né? E o território maior, que o país tem o maior território em relação aos mais de 200 países, de acordo com a ONU, né? São aí 17 milhões de quilômetros quadrados. E quando fala Brasil, né, 8 milhões, 500 e alguma coisa. Então, para vocês verem, né, que a Rússia é o dobro do nosso território brasileiro. Mas o Brasil não está muito feio na fita, não, né? Como a gente pode dizer. Ele está aí ocupando a quinta posição. E aí, só para vocês entenderem, os recursos naturais eles serão em maior porcentagem de acordo com o território ocupado por um país. E também, né, aquela margem da orla marítima, né? Então, vocês estão vendo aí, né, duas maneiras de entender recursos naturais, tanto no território, parte terrestre, e na parte, né, daquela orla marítima ali, que é o próximo ao litoral. Aí nós temos uma outra importante legenda que mostra aí, no mapinha, né, duas cores. A cor roxa, que, segundo a legenda, áreas terrestres que não foram alteradas significativamente pelas atividades humanas, e a área verde, áreas marítimas que não foram alteradas. Então, ainda nós temos ainda, né, partes ainda não exploradas. E a gente sabe que muitas vezes nessas partes que não são exploradas, devido aí à dificuldade de acesso ao homem. Graças a Deus, né, gente? O homem não tem acesso a tudo ainda. E aí tem uma primeira pergunta, né? Em quais regiões do mundo os ecossistemas são intactos? Ou seja, em quais lugares que a natureza ainda está sem nenhuma transformação do homem? O que vocês me responderiam aí? Eu acho que na maior parte da água. Eu acho que são nos lugares de mais difícil acesso. Sim. Bom, então, pelo que vocês já perceberam, né? Eu estou ouvindo a participação de vocês e aí depois a gente vai revezando. Quem participou agora, numa próxima... Eu acho que também concordo com o do Eduardo, que depende do lugar, que, tipo assim, dá para ver preservando. Ok. Então, tudo tem a ver, então, com a localidade, né? Porque desertos, área florestal, áreas de clima muito intenso, né? Temperaturas elevadas, tudo isso dificulta, então, aí, o homem a agir, e então ele vai deixando essas localidades aí, até então, assim, natural, né? Entre aspas aí. Mas, para o homem não tem barreiras, né? Ele, quando quer mesmo, ele vai lá no local, e independente do frio ou calor, da água, da seca, se encontrar recurso natural lá, aquela área, né, ela é toda transformada. Bom, nosso primeiro assunto, então, aí, a gente vai lembrar se você sabe que nós estamos no combinado, né? Esse mês, tudo que tiver que fazer, vamos fazer dentro do nosso horário de aula. Até então, eu entendo assim, que não foi pedido para que a gente passe tarefa para vocês. E vão ser tudo dentro do nosso horário de aula. É isso mesmo que os outros professores comentaram com vocês? Sim. Ok. Agora, se vocês quiserem tarefa, nós teremos várias. Querem tarefas já? Olha, assim, Não, não precisa não. Tá muito Meu bom. Deus, né?
É uma boa ideia a tarefa já, gente? Ou ainda não? Não. Não, uma Ainda não. ideia. Não, Vânitus, não. Olha, agora todo mundo está querendo manifestar, né? Agora todo mundo quer participar, né? Pois é. Falei de uma parte assim, muito preocupante, né? Tarefas, né? Pois é. Mas tá bom. Vamos então, né, seguir aí as recomendações. Porque se não fosse isso, eu já teria pedido para vocês fazerem, né, uma leitura antes de a gente termos a nossa aula de hoje. Mas sabendo, né, que tudo que nós temos que fazer no nosso horário, então vamos lá. Então vamos só lembrar, eu vou tentar puxar pela memória de vocês esse assunto que foi trabalhado aí pelo Marcos, e a gente vai dando uma rápida passagem sobre ele. Olha, nessa página 4, nós temos então aí desenvolvimento científico e tecnológico na cidade e no campo, depois evolução tecnológica na produção econômica no mundo. Primeira coisa que eu vou tentar ver com vocês, para que todo o processo de substituição da força humana pela força mecânica acontecesse, o que de fato aconteceu para que tudo isso acontecesse? O que vocês teriam aí para me dizer a respeito disso? Não sei se vocês me entenderam, mas vamos voltar. Não, eu não entendi. Só para concluir, para que todo esse processo, né, de substituição da força humana pela força mecânica acontecesse, qual foi o grande acontecimento, digamos assim, para tudo isso hoje estar como está e muito melhor e com muito mais tecnologia? O êxodo rural? O êxodo rural, tá, vamos participando aí, quero ouvir mais. Desenvolvimento tecnológico. Descobrimento tecnológico. Sim, eu acho que é a necessidade. Não entendi. Pode falar de novo? A necessidade de ter máquinas. As necessidades. Tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode participar, gente. Posso falar? Pode falar. Mais velocidade na produção. João Pedro, eu não entendi. Mais velocidade na produção. Mais velocidade na produção. Olha, mas antes dessa velocidade na produção, algo aconteceu para essa velocidade na produção acontecer como é atualmente. Vou melhorar a ideia. Nós estamos em qual século? 21. 21. Século XXI. Vocês recordam de um grande acontecimento em meados do século XVIII? Revolução Industrial? Opa, Alexia foi lá no passado. Alexia, o que é a Revolução Industrial na sua concepção, no seu conceito, na sua explicação? Quando as pessoas começaram a criar empresas com máquina. Muito bem. Né? Quando as pessoas, então, só repete para nós novamente, hein? Quando as pessoas? Criaram empresa com máquina. Sim. Então, a Revolução Industrial, realmente, ela revolucionou o modo de produção. Aí vem somando com tudo isso que vocês estão aí pensando, imaginando, né? Então, aí, de acordo com a nossa projeção aqui, desenvolvimento científico e tecnológico na cidade e no campo, então, primeiro passo, lá no século XVIII, Revolução Industrial. Aí vem de encontro o que vocês, alguns, foram falando. A partir do momento que a força humana foi substituída pela força mecânica, máquina produzindo, aumento da produção. E todo esse início, né, de Revolução Industrial aconteceu na cidade. Aí que despertou o interesse de se sair do campo e ir para a cidade. Porque o campo também passou por esse processo de industrialização, né? As máquinas, e a gente tem conhecimento muito amplo disso aí, olhando tudo que nós temos na nossa cidade hoje em termos de resultado de uma revolução industrial que passou por uma primeira fase, por uma segunda, por uma terceira, e hoje já estamos na
quarta revolução industrial, mas nós vamos chegar lá, tá? Então, lembrando, século XVIII, é o que o texto nos informa. Revolução industrial, aumento da produção, urbanização, as pessoas indo, né, para a cidade devido às oportunidades de trabalho, e ao mesmo tempo também a máquina chegando ao campo, substituindo, né, o camponês, aqueles que estavam lá na lida, né, do campo. E o resultado disso tudo, todo esse processo de evolução, de transformação, está nos causando um grande mal. E esse mal atinge diretamente o nosso único habitat que nós temos no momento, que é o nosso planeta. E quando eu falo nosso planeta, quem é que está nos mostrando todo o reflexo de todo esse processo evolutivo aí no nosso espaço aí? Quem é que está sentindo aí, estamos vendo o reflexo de tudo aí? A natureza. A natureza, meio ambiente. Estão percebendo? O homem buscou algo lá no passado e o processo foi tão acelerado que hoje as grandes lideranças dos países, né, estão recuando, ou seja, estão repensando até que ponto esse recurso tem que ser explorado, né? Você sabe que o último presidente norte-americano, quem que foi? O último presidente norte-americano que já saiu do poder? O Trump. Trump, né? Pois é. Ele era contra as medidas de proteção ao meio ambiente. Agora, o atual presidente já está resgatando todas essas ideias aí de me preocupar, né, com a questão ambiental. Porque nós só temos esse planeta. Por mais que saiam histórias por aí, né, na mídia, o planeta X a tantos anos-luz distante da Terra, o Y, o Z. Gente, nós temos que preocupar com o nosso. E vocês, que é a futura geração, né, para um mundo melhor, vocês têm que ter essa ideia, né, do quanto que é importante sabermos que o futuro dos filhos, netos, bisnetos de vocês dependem de nós hoje, né, que temos que ter esse conhecimento do quanto temos que preservar o nosso espaço. Por isso que está muito em moda a palavra sustentabilidade, né? É o que vocês ouvem o tempo todo aí. E a própria televisão, né, está ali, né, nos mostrando o tempo todo, até com propagandas, né? Economizar água, economizar energia. Se você pensar em água e energia, por esse caminho aí, até os pais de vocês vão ficar muito satisfeitos, né? Opa, a conta da água, a conta da energia veio menor. Por quê? Porque você já está entendendo o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é usar o necessário, evitar o desperdício. Eu sei que vocês sabem disso, mas vem em encontro ao assunto que a gente está abordando aqui agora. E essas novas tecnologias, né, essa foto mostra muito bem isso aí, né? São profissionais aí usando os recursos tecnológicos, fazendo não mostra com detalhe, mas a imagem diz que é uma cirurgia, né, virtual aí, foto de 2017, de acordo com a imagem, texto da imagem ao lado. Então, novas tecnologias, resultado disso tudo aí. Altera o processo produtivo e requalificação para adaptar ao mercado de trabalho mais tecnológico e especializado. Então, vocês hoje estão sabendo, né, que esse momento que nós estamos tendo agora é porque vocês têm conhecimento, têm recurso, têm equipamento e meios para ele estar acontecendo, né? Quantos que não têm esses recursos que nós temos no momento? Isso tudo faz parte dessas ferramentas de estudo, de preparo, e tudo isso se resume em evolução. É o que o texto nos fala, nessa evolução tecnológica na produção econômica do mundo. E, se for pensarmos bem, a Revolução Industrial, como foi falado aí, né, começou em um local. Você sabe aonde que tudo começou? A Revolução Industrial? Inglaterra. Na Inglaterra, né? Então, na Inglaterra, houve então o início aí de todo esse processo, a substituição da força humana pela força mecânica,
e o nosso texto deixa isso bem claro, né, que os ingleses, né, revolucionaram todo esse processo de trabalho e de relação não só de trabalho, como também social, né, aí começou a intensificar mais ainda, né, quem tem poder e quem não tem. Quem tem poder, vamos dizer que seja o patrão, né, é o capitalista. Quem não tem poder é o empregado, né, precisa vender a sua força de trabalho para estar tendo como buscar a sua sobrevivência no seu dia a dia aí, com o seu trabalho. Então, a Inglaterra, todo esse processo aí, e aí eu reforço a vocês, né, não pode esquecer disso, esse é o momento da força humana substituída pela força mecânica, que não aconteceu só na cidade, no campo também isso aconteceu, então, da zona rural para a zona urbana. E aí, gente, o resultado, essa palavrinha, desemprego estrutural. Quem pode ler para nós o que significa esse desemprego estrutural que está na página 4? Qualquer aluno pode fazer a leitura. Pode levar, pode levar. Se tem alguém lendo, eu não estou ouvindo. Pode levar. Eduardo, que está lendo? Ele não está lendo, né? Ele pediu. Eu perguntei se podia ler. Eu não consegui ouvir, mas deixa eu ver aqui. Ó. Fala mais alto, Eduardo. Isso, eu gostaria, podem falar mais ler, no microfone. Ou alguém pode fazer a leitura que sabe que o microfone está mais alto. Para a gente participar mesmo. Deixa eu ler. Pode, É desemprego estrutural? Quem está lendo, processo- Lívia, né? Sim, Lívia, pode ler. Isso. Processo que resulta na substituição dos trabalhadores por máquinas ou meios tecnológicos que elevam a produtividade das mercadorias e reduzem os custos de produção. Lívia, você que fez a leitura, você consegue me dizer em que local assim, que você tem em mente agora que você vê isso aí? Processo que resulta na substituição dos trabalhadores por máquinas, utilizando o meio tecnológico. Você conseguiria me dizer assim, o local que você falou disso, você lembra? Nossa, aquela máquina está substituindo o trabalho de uma pessoa. Você consegue lembrar um local? Peraí, como assim? Você consegue me dizer um local que você conhece, ou que você passa perto, e que você olha para aquela máquina e logo pensa, aquela máquina está substituindo uma pessoa. E aí é menos emprego, porque a máquina está ali substituindo aquela pessoa. Você lembra o local? Para agora não. O semáforo pode dizer que sim, porque antes tinha pessoas que ficavam mostrando direções com a mão. Eu não entendi. Pode repetir para nós? Semáforo, tipo assim, porque antes tinha umas pessoas que ficavam lá mostrando, Aí, com a mão, sim, o indicando. semáforo é uma máquina substituindo uma pessoa, né, que poderia estar ali parando o trânsito. Mais alguém quer participar, dando algum exemplo? Eu sei. Então, Pode falar, Isabela. A CCN e a Vale. Meu pai falou que tem máquinas já que não precisam de pessoas que dirigem, elas fazem o trabalho sozinhas. Ótimo. Túlio, quer participar? eu só pensei no campo, o que me veio na cabeça primeiro foi o campo. Túlio, não entendi. Fala mais próximo, por favor. Foi o campo que me veio na cabeça foi o campo. Tá ok. Ó, eu sei que no decorrer do tempo, né, vamos ter mais participações, que é importante essa participação de vocês para eu perceber o quanto que vocês estão entendendo e compreendendo o nosso tema aí. Mas, pessoal, um banco. Lembra aí, você, ao entrar num banco, quem é que você vê, sim, primeiro? Os caixas eletrônicos, né, os terminais eletrônicos, né? Depois é que você ainda tem que passar por uma porta que gira. Essa porta, né, só vai deixar você entrar se você não tiver nenhum metal, né? Olha, o constrangimento, né? Que mais é segurança, né? É um constrangimento para a gente, sim, mas é uma segurança para a gente mesmo e para o próprio banco, né? Então, o desemprego estrutural é visível nas agências bancárias, né? Quando aqueles terminais estão lá e está todo mundo em fila, querendo ali, né, ser atendido. Isso é
uma demonstração do desemprego estrutural, que é a máquina substituindo o homem. E o próprio homem, desde o século XVIII, iniciou esse processo, né? E aí, Para mais alguém travou? A conexão dele caiu, ele já tinha dizido antes. Aham. Ele finalizar. Também as empresas de carro, né? Que elas, antigamente, elas faziam tudo manualmente. Agora é por tudo máquinas que ajudam elas, né? Verdade. Tem várias empresas hoje em dia. E aqui também estão tentando criar, como é que fala? Tem É muitas tipo empresas hoje em dia que estão sendo substituídas por... recordam dessas imagens? Oi? Recordam dessas imagens aí, desse processo de produção? Fordismo, Toyotismo, recordam de alguma explicação do Marcos em função dessas duas palavrinhas? Não recordam? Ó, a primeira mostra o modo de Não. produção fordista, né? E a segunda mostra o modo de produção toyotista. O fordista, tá? É tudo feito por etapa. Então, é como se a pessoa fosse um robô. Ela só faz uma parte do produto. Tá? A primeira foto em preto e branco, né, lá em 1930, e a outra, 2019, já mostra aí um outro estágio da produção, onde já temos máquinas substituindo o homem nessa produção. Então, a primeira foto mostra como era o processo, né? Força bem humana. Então, segundo, a força mecânica. Tudo fruto de um processo chamado Revolução Industrial, como nós já falamos aí. Como a máquina está substituindo o homem, então, está tendo a oportunidade de trabalhar, que é o chamado PA, População Economicamente Ativa, em um dos setores das atividades econômicas. Quando eu falo setor das atividades econômicas, não sei se vocês recordam, setor primário, secundário, terciário, recordam disso? Sim, retorno. Sim. 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 Então, o setor primário, vocês lembram de que se trata? Agropecuária. Isso. E o setor secundário? As máquinas, Não entendi. Setor secundário? indústrias. Indústrias, muito bem. E o setor terciário? E aí? Quem seria ele? Aí, O comércio. vai para a gente, mercados, comércio. Comércio, transporte. Então, passando-se rapidamente, né? O primário é tudo aquilo que é voltado para a busca dos recursos naturais, né? Matéria-prima, são os insumos, né? Então, aí vem a agricultura, pecuária, o extrativismo animal, vegetal, mineral, setor primário. Extração de recursos no geral. O setor secundário é a indústria, aí vem indústria de produção, de consumo, tecnológica, e o setor terciário é aquele prestação de serviços, né? Que aí vem o transporte, o comércio, agências de correio, banco, escola, saúde, aí podemos enumerar inúmeras coisas. Agora, já que em muitos setores a máquina, né, que está ali atuando, principalmente na atividade industrial, a maior parte das pessoas hoje trabalham mais no setor terciário, seja saúde, educação, comércio, transporte. Por quê? Tanto o setor primário quanto o secundário estão sendo automatizados. Quando eu falo isso, a força humana está sendo substituída pela força Das máquinas. das máquinas mecânicas. Muito bem. Bom, nessa sequência, então, aí, a gente está podendo relembrar, de acordo com essa página que nós estamos visualizando, olha esse gráficozinho aí, ó. Brasil, distribuição da população economicamente ativa por setor 2016. Olha aí o setor terciário, pessoal. Qual é a porcentagem de pessoas trabalhando nele? 75%. 65%. Entende-se, então, que o setor secundário, 28%, e o primário, 7%, o número de pessoas trabalhando nele é menor devido à automatização, né? As máquinas ali, provocando o chamado desemprego
Desemprego está na tela aí. Desemprego estrutural. Estrutural, que é o quê? A máquina sendo o homem sendo substituído pela máquina, né? Tudo isso faz parte dessa visão aí do setor produtivo. E não podemos esquecer, né, que do sistema produtivo fordista, vamos voltar lá, que é a primeira imagem, para o toyotista, aumentou o desemprego estrutural, né? E isso, então, faz com que não só a cidade tenha esse fator aí, como também o próprio campo também está dentro de todo esse processo evolutivo. Olha essa imagem, a máquina acima realiza a colheita de maneira uniforme. Imagine essa máquina, né? Olha o espaço grandioso que essa máquina está atuando. Olhem a imagem no geral, gente. Explora toda a imagem, tanto no final quanto no início da imagem, né? Tanto lá para o fundo quanto para a frente da imagem. Mas tem quantos homens estariam trabalhando nesse local? E essa máquina, gigantemente, tecnologicamente, como ela está nos mostrando, faz isso em poucas horas. Tá vendo? Então, se minha máquina seria muita gente. Seria mais ou menos gente. Emily, não entendi. Fala um pouquinho mais alto. Sem a máquina, teria muita gente. Tipo assim, não seria só uma pessoa, porque não ia conseguir. E em vez de ficar mais ou menos horas tentando fazer isso, eles iam ficar mais ou menos um dia. Sim. Então, essa compreensão, essa visão, né, que vocês estão vendo e percebendo, é que faz com que a gente entenda o quanto que a máquina está realmente ocupando cada vez mais o espaço da força humana. E, palavrinha aí, êxodo rural. Na opinião de vocês, o que é o êxodo rural? A saída do homem do campo para a cidade. Exatamente. Então, o êxodo rural seria isso, né? Acontece pelas mudanças no campo, também busca por melhores condições de vida, a mecanização do trabalho, que nós estamos falando agora, né? E também pode completar com desastres naturais, entre outros, aí vem a questão climática. E o êxodo rural só vai acontecer intensamente com essa substituição da força humana pela mecânica, e é a máquina predominando, né, nas grandes propriedades, como nós estamos vendo nessa imagem, com trabalhadores qualificados e capacitados, com domínio, né, de todo esse processo produtivo, conectado ao mercado consumidor interno e externo, que é o que exige. Então, essa máquina está atendendo tanto uma colheita, né, de produtos que vão ser comercializados tanto para o mercado externo, para dentro do nosso país, quanto para o mercado interno, que é para atender os demais países que compram os nossos produtos. Aí, quando eu falo que o nosso país vende produto para outros países, eu estou falando que o nosso país exporta ou importa para outros países. Consegue? Isso. Quando o nosso país está vendendo, nós estamos exportando, né? Quando o nosso país compra de outro, nós estamos importando. Nosso país, na opinião de vocês, exporta mais produtos primários ou secundários? Primário. É o minério, né? Então é primário. Pois é. O secundário, a gente lembra tecnologia, né? E nós estamos muito limitados ainda à tecnologia, né? Até mesmo pelo nosso passado histórico, né, de colonização, que é de conhecimento de vocês, que tivemos aí, né, sobre a dominação das metrópoles, né, no caso aí Portugal, sobre o Brasil, e fomos conseguir ficar livres do domínio da colônia, né, dos portugueses, 300 anos depois, em que eles fizeram muito estrago aqui. Quando eu falo estrago, eles fizeram muita coisa boa, muita evolução, muito crescimento. Mas no tecnológico nós somos impedidos, né? E aí está a nossa condição hoje, de país em desenvolvimento. Aí nós somos chamados de emergente. E vamos falar disso também em momentos oportunos aí. Vocês estão percebendo quanto que a nossa geografia faz a gente voltar
né, em assuntos já trabalhados, já de conhecimento de vocês, a gente só vai ampliando isso aí. Então, essa participação de vocês, né, nesse retorno aí, é muito importante para a gente poder, então, ver o quanto que vocês lembram, sabem, e vão somando essas ideias aí. De acordo com o texto, então, como já falei, a máquina, né, dominando, o resultado dessa imagem mostra para nós toda essa automação aí, e o êxodo rural pode ser, então, relacionado às condições climáticas, como já mencionei, da região, né, em chuva, temperatura, né, e às vezes também, pessoal, às vezes as pessoas saem do campo por perder a sua terra, que é a questão da concentração fundiária, né, quando os pequenos produtores não conseguem competir com os grandes proprietários e acabam vendendo as suas propriedades, como o texto está mencionando para nós, que é a questão da condição aí, fundiária, né? Então, os pequenos proprietários não conseguem concorrer com os grandes é o capitalismo selvagem, né, podemos dizer assim, é os grandes engolindo os menores, e os menores, então, perdendo seu espaço, e não resta a eles. Tá? E a outra alternativa é ir para a cidade. Indo para a cidade, né, podem ter sucesso ou não. E a gente finaliza, então, dizendo, né, que a cidade oferece atrativos para as pessoas do campo. Aí você sabe que na outra realidade, né, como o último parágrafo que eu falei, escola, hospitais, lazer. Então, isso tudo resulta, em grande parte das cidades, no inchaço, não comportando a quantidade de população que vive nelas atualmente. Isso nas grandes cidades, né? Apesar que na nossa cidade também, a gente está percebendo, assim, pelo fluxo, pelo trânsito, né? Nossa cidade está ficando muito complexa aí, no trânsito. E entende-se que quanto mais veículos no trânsito, mais pessoas circulando na cidade. Então, quem estiver, né, nesse momento aí na JK, que, digamos assim, da entrada principal aqui da cidade, né? Vamos começar aí pelo terminal rodoviário até a UPA. Nossa, esse trecho aí, gente, muita paciência para você conseguir atravessar ele. É ou não é, pessoal? Já perceberam que tem que ter muita paciência? Pode que eu moro aqui, Eu também concordo, né? Porque, tipo assim, eu moro no morro, você desce, aí você tá na avenida. Pois é. Né? Então, vocês estão percebendo, vocês que transitam, né, aí no dia a dia, ou a pé, ou até mesmo com os pais, percebe que é uma lentidão. Isso é progresso. Mas é um progresso que a nossa cidade, ou várias cidades, não estão tão preparadas assim ainda para, devido, né, a não ter ainda avenidas ou vias alternativas, né? Até temos uma alternativa, mas está em processo de finalização, que é essa aqui, né, que dá acesso aí ao contorno norte, né, que é a novo acesso, né, da cidade, aqui, pegando aí uma parte não central, e sim mais distante da central, que é aqui próximo à rodoviária, que vai até o IFMG. Né? Eu acredito que vocês conheçam esse trajeto aqui. Bom, logo em seguida, tem essa atividade que eu acredito que o Marcos tenha corrigido com vocês. Vocês fizeram, ele corrigiu, como é que foi? Me diga aí. O meu já tá feito. Tá feito? Tá. Também já tá feito, ele pediu pra gente fazer. Ok. Então, vamos passar por ela. Depois, senão, hoje, talvez não seja possível, porque eu quero ir avançando aqui naquilo que já foi trabalhado, né? Deixa aí, depois a gente dá um jeitinho de corrigir, tá bom? Vamos lá, então. Matrizes energéticas mundiais. O que vocês sabem a respeito desse assunto, hein? Matrizes energéticas mundiais. São as fontes de energia, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito desse tema? Você diz tipo, pode falar tipos? Pode falar, Arthur, mas é um pouquinho mais alto, por favor. Hidrelétrica, solar, térmica. Tá. Eólica. De biomassa. Maremotriz. Tá. Então, agora, nós vamos começar a intensificar a nossa participação, e assim vai ser nos próximos ritmos das nossas aulas. Tá?
Então, com relação às matrizes energéticas mundiais, primeira coisa que vocês têm que entender é que tudo começa com uma fonte de energia, o fogo, né? E depois, lembrando lá no passado, né, gente? Né, os homens das cavernas, o fogo, né, para aquecer os alimentos. Você sabe que a nossa mandíbula, com o tempo, né, do passado para cá, foi chegando a esse ajuste que temos hoje, devido aí o homem das cavernas, né, ter passado pelo processo de cozimento dos alimentos, porque antes comiam tudo cru, vocês sabem disso, né? E com o passar da evolução, os alimentos começaram a ser, então, aí, aquecidos, cozidos, né? E então houve uma evolução da nossa estrutura maxilar, né? Não sei se vocês recordam disso aí. Bom, a respeito dessa questão, fogo, força muscular, fogo, força muscular, vou repetir aqui, fogo, força muscular do próprio ser humano, dos animais e da natureza. Esse texto inicial, eu não chamo a atenção disso. Fogo, força muscular do próprio ser humano, dos animais e da natureza, foram utilizadas para obtenção de energia e evoluíram com as transformações tecnológicas para a produção econômica. Aí nós temos, então, com todo esse processo aí, o entender do quanto que é importante essas fontes de energia, desde o fogo, né, até todo esse processo evolutivo. Bom, então, gostaria que vocês lessem para mim aí, uma leitura silenciosa rapidinha, desse pequeno texto, ó, fonte de energia. Gostaria que vocês lessem. Eu vou fazer uma pergunta, vou dar um segundinho aqui para vocês, tá? A energia. Fonte de energia. A energia, forma e fonte de energia. Só mais. Né? Oi? É para nós aqui. E aí depois ele vai fazer pergunta. Eu acho que é isso. Não precisa ler para a turma, não. Mas se você quiser ler, a gente não reclama. Isso aí. E aí, pessoal, leu o texto aí? Vamos lá, então, participar da primeira pergunta? Vamos lá? Peraí, tô lendo ainda. Calma aí, eu não acabei de ler ainda não. Bom, deixa um tempinho vocês à vontade para fazer a leitura silenciosa. Vamos lá, então. Fontes de energia. Primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte. Pergunta simples. Bem simples. O que é energia? O que vocês podem me responder? Energia é aquilo que traz para sustentar a gente, fazer as coisas que a gente precisa dentro de casa, ou até mesmo quando a gente estiver na rua. Sem ela, a gente não seria hoje, porque tipo assim, se não tivesse energia hoje, não teria internet. Sem internet, não daria para a gente estar aqui reunidos na aula. Sim. E aí, de acordo com a página 8, nesse título, Fontes de Energia, na segunda linha, está dizendo para nós o que seria energia. Podem até ler, caso queiram. Eu ia falar. É a capacidade de executar o trabalho. Participação do Leio. Túlio, né? Então, de acordo com a observação do Túlio, vocês podem falar e também podem ler, né?
A energia é a capacidade de executar o trabalho, de deslocar ou de transformar uma matéria em outros produtos. Ok. Então, de acordo com esse raciocínio, né, nós temos então as fontes de energia, que são recursos naturais ou artificiais utilizados pelas sociedades para a produção de algum tipo de energia, que podem ser divididos em renováveis e não renováveis. Aí que está a grande preocupação, né? Até que ponto teremos combustível para os veículos trafegarem, já que o petróleo é um recurso renovável ou não renovável, pessoal? Não renovável. Não renovável. Não renovável. Água é renovável ou não renovável? Renovável. Não renovável. Sabe até onde tem, né? É até onde tem. É. Se Deserto. não tivesse, se ela não fosse renovável, não teria pessoas naquele determinado local. E que vocês me falam de um deserto? Não tem água, então não Não seria tem. renovável. Não é renovável. Pois é, Eu não vocês tenho- estão vendo como é polêmica essa ideia aí da questão da água. Então, porque sabemos que só existe por causa do ciclo, né? No deserto não tem ciclo da água, porque não chove. Né? Vocês sabem que o ciclo tem 3 processos, né? Qual que é o processo? Evaporação, Da água evaporar, condensação E precipitação. depois chover. e a Precipitação. precipitação, né? Então, vocês estão percebendo, é um ciclo, né? Sobe e desce, em estado líquido, gasoso, volta ao líquido, né? E assim vai. Então, vocês estão percebendo que a água é uma questão preocupante, por isso que se fala muito, né? Vamos preservar o verde, vamos preservar as matas, porque é nas matas que ali tem ali as nascentes, né? Acabou a mata ali, acabou a nascente, menos água potável, né, para o consumo, e assim vai. Bom, então nós estamos falando de aquilo que é muito importante para o trabalho do dia a dia e a transformação da matéria-prima, que é a questão da energia. E, por falar em energia, sabemos que tem as renováveis e não renováveis. Com relação às fontes de energia renováveis, nós sabemos, então, de acordo com o texto, né? Como se fala, são utilizadas continuamente e são renováveis constantemente como energia. Aí vocês falarem, estou dando exemplo, solar, eólica, a hídrica, né, tem a questão de ver com as ondas, as marés, a biomassa, que a gente vai falar, e a geotérmica. Aí tem uma pergunta aí que eu gostaria que vocês fossem no texto, tá? Podem ler do texto. Essa resposta vai estar abaixo do título Fontes Renováveis de Energia. Quem tiver com material, pode acompanhar. Quem não tiver com material, acompanha na tela aí. Aí a pergunta é a seguinte, vamos ver quem consegue me localizar a resposta. Por que são chamadas de fontes limpas? As fontes renováveis de energia, que são aí solar, eólica, hídrica, biomassa e geotérmica, por que essas fontes renováveis de energia são chamadas de fontes limpas de acordo com o texto? Porque elas não poluem o meio ambiente. Pois são recursos naturais. Não poluem, respeito aos recursos naturais, é isso? Foi isso que eu entendi? Porque emite poluentes quase nulos. Sim, uma poluição muito menor, quase nula. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eduardo. Sim. Pois são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade. Sim. Então, aproveitado de recursos naturais. Então, como diz o texto, né? E aí vem, né? Por que são chamados de fontes limpas? No próprio texto, a partir do primeiro parágrafo, finalzinho da terceira linha. Né? Primeiro parágrafo, fontes renováveis de energia. Na terceira linha, aí, ó. Por permitirem quantidades quase nulas, a Isabela falou dessa parte, nula, e vocês também falaram, de poluentes, ao gerar energia, e são ainda pouco utilizadas por serem, né, alto custo de implantação ou de manutenção.
fica aí uma característica das fontes renováveis de energia, dentre elas aí a que nós citamos: solar, eólica, hídrica, biomassa e geotérmica. Dando sequência ao nosso raciocínio, logo em seguida, a respeito das fontes renováveis de energia, tem uma que ela é preocupante, e o texto nos chama a atenção, que é a energia hídrica, né? Que é preciso ter cuidado para que a água não se esgote. Como já falamos, né? Poluição, desmatamento, né, nas áreas de nascente. Então, temos que ter bastante atentos nisso aí. Quanto ao vento, nós temos uma primeira fonte renovável de energia, que vai começar a detalhar de todas aquelas que falamos, mencionamos: solar, eólica, hídrica, biomassa, geotérmica. A eólica, você sabe que a energia eólica ela é produzida pela força do vento, não é isso? E esses aerogeradores aí, é uma foto de que lugar do mundo? Pela informação aí do nosso material aí. De norte no Portugal. Norte de Portugal. Você sabe em qual região brasileira, de acordo com o texto, nós temos esses aerogeradores aí? Sul. Nordeste. Nordeste. E o Nordeste, tá? Há investimento, né, dessa produção lá, pelo fato, né, de ser uma região ali de grandes correntes marítimas próximo ao litoral, né? Essas correntes marítimas, então, esses ventos, né, atmosféricos, contribuem muito ali para com que esses aerogeradores funcionem produzindo energia para aquela localidade ali. E uma foto também mostrando, né, um exemplo lá de Portugal. Então, já sabemos então que no Brasil o destaque para esses aerogeradores, produtores de energia eólica, na região Nordeste, são, como a gente está percebendo, grandes aerogeradores que se aproveitam dos ventos para gerar energia elétrica. Dando sequência ao nosso raciocínio, na página 9, nós temos uma imagem mostrando para nós como é captado, né, a energia solar. Na casa de vocês, já tem essas placas aí? Na minha tem, porque tem aquecedor solar. Sim. Na minha não tem. Pode ser para aquecer a água, ou pode ser, então, para produzir energia. E existe todo, né, o equipamento, e quem produz energia em casa com essas placas chamadas fotovoltaica, são essas placas espelhadas, né? Quem produz energia, cada placa somada a outra, consegue produzir uma quantidade de energia que pode ser aquela que você consome durante o mês, Pode ser. e também quando sobra, você acaba vendendo para a própria CEMIG, né? Você tem que ter permissão da CEMIG para ter esse equipamento em casa, e você paga uma taxa mínima, mas a energia que você, né, não consumiu, energia que a placa produziu e que você não consumiu, você fica de crédito. E assim vai todo esse processo aí. E é um tipo de energia econômica, limpa, mas o equipamento é muito caro. Por isso que nem todo mundo tem, né? Por exemplo, para consumir-se uma energia, vocês, não sei se vocês têm acesso à conta de energia da casa de vocês, mas quem produz um consumo de 200 kW mês, né? Para você conseguir essa energia pelas placas, eu teria que ter um investimento de R$15 mil, né? Para ter uma ideia. Então, quem aí consome, né, 200 aí, kW mês, teria que ter aí um investimento de R$15 mil em equipamento. Então, aí vocês verem que é um investimento caro, por isso que nem todos têm, né? Agora, para aquecer água, o investimento já é menor, né? Agora, para produzir energia, precisa de mais placas. E tem uma novidade, uma notícia aí que esses produtos, esses equipamentos estão ficando
com preços menores, porque os chineses, né, estão produzindo com, com baixo custo. Quando fala os chineses, né, aí me lembra, né, a pandemia, né? Bom, deixa para lá, vamos continuar. Aí quando a gente fala chineses, né, a gente sabe que lá na China, além do território ser grande, a população também é a maior do mundo, né? Então, lá tem muita gente trabalhando por baixíssimos salários, que é um assunto que talvez vocês já viram, mas a gente pode falar isso mais para frente nas próximas aulas. Mas é muita gente trabalhando, baixíssimos salários, então dá para fazer com que o equipamento tenha um custo menor, né? Existe, sim, investimento de empresas norte-americanas, empresas europeias, né? Mas essas empresas buscam lucro explorando a mão de obra, que é o caso aí dos chineses, que trabalham horas e horas e menores salários aí, que a gente tem notícia aí no mercado. Por isso, então, os chineses são muito explorados em várias produções aí, que é um assunto que a gente também pode falar mais para frente. Bom, então, com relação à energia solar, então, o que nós temos? Uma energia gerada pela luz solar, por meio da ação fotovoltaica, que são essas placas que nós estamos vendo aí, né? Como eu falei, o custo dessas placas são elevados, e também temos aí, como a Isabela falou, da questão da água, né, ser aquecida por meio da ação térmica, né, aquecimento da água. Isso tudo, gente, essas placas só têm sucesso, né, de captação de raio solar, porque nós estamos justamente na faixa entre os trópicos, né, numa área, como o texto fala, de bastante insolação ao longo do ano. Então, muitos países estão optando por esse modal energético em suas matrizes elétricas, com o barateamento do preço das peças e dos painéis geradores, após o intenso investimento chinês na geração de energia, foi o que eu acabei de mencionar para vocês, né? Mão de obra barata, então os produtos tendem a ter um preço menor. Energia elétrica, né? São as represas, né, que produzem essa energia e chega até nós agora. Então, quando diminui as chuvas, fica uma preocupação muito grande, né? Diminuiu as chuvas, diminui o nível da represa. Diminuiu o nível da represa, aí precisa de usar as usinas que produzem energia auxiliares. Aí vem a térmica, a geotérmica, a eólica, a solar, e a térmica, né, é aquela que utiliza como fonte de energia para mover os geradores, né, digamos assim. Nós temos até um exemplo aí, ó, nessa imagem, Mora, é uma imagem de uma usina hidrelétrica, como a gente percebe, né, turbina, né, transformador. Então, para mover a turbina de uma usina geotérmica, aliás, de uma usina térmica, é preciso que esses motores sejam acionados para gerar a turbina com combustível fóssil, que é o petróleo, né? E é tanto que a gente tem na cidade aqui empresas, né, que precisam manter seus alimentos sob a temperatura que o produto exige para manter a qualidade dele, a uma baixa temperatura. Quando há um corte de energia, ou no local, ou na cidade, algumas empresas aqui têm esses geradores, que são máquinas que são acionadas automaticamente para produzir energia e manter lá os seus refrigeradores e outros equipamentos ligados. Não sei se vocês já perceberam isso aí. Se vocês, um exemplo, se vocês, ao passar em frente ao BH do centro, em frente à Escola Estadual Barão de Congonhas, já perceberam uma chaminézinha lá no topozinho lá do prédio, onde está localizado o BH do centro? Já perceberam? Tem um tubo. Sim, sim. Aquele tubo ali, teve um dia em que ele estava saindo fumaça. Aí eu fiquei curioso, né? Por que aquele tubo está saindo fumaça? Será que eles estão voltando a assar os pães, né? Utilizando a lenha, né? Aí que eu, ao chegar mais próximo,
que eu vi que os motores, né, estavam ligados e produzindo essa fumaça lá, uma descarga lá de cima. Então, aí eu constatei que a fonte de energia fez eles ligarem, né, os motores lá do maquinário para produzir energia. Então, é uma energia poluente e cara, né? Quando a nossa energia é produzida pelas hidrelétricas diminui ou caem por questão aí de reservatório baixo. Tanto que nós temos, né, até uma maneira de nos impedir de gastar muita energia, né? Que é as bandeiras, né? Tem bandeira verde, tem bandeira amarela, tem bandeira vermelha. Nós saímos da vermelha no final do ano, agora estamos na amarela. Mas de todo jeito, essas bandeiras é para encarecer nossa produção de energia, nos chamando a atenção. Vamos economizar, porque os reservatórios estão baixos. E como é que você sabe que o reservatório está baixo? Pelo número na quantidade de chuvas que está dando muito tempo, passando muito tempo que não chove, né, como chovia em outras épocas, né? E essa questão meio ambiente, que nós já falamos aí, que é muito preocupante, porque tem épocas que chovem bastante e tem épocas que chovem menos. Nós estamos numa época, sim, que em épocas passadas chovia-se todos os dias, praticamente, né? E nós estamos aí com uma grande mudança climática, que isso já é uma resposta do meio ambiente aí, a essa busca de recursos e mais recursos, desmatamento, poluição, que nós estamos aí vivenciando aí, né? E nós estamos, né, em meio a toda essa exploração de recursos aí, porque nós temos uma fonte de emprego muito grande na nossa cidade, que são as mineradoras, né? Estão aí trabalhando, mas ao mesmo tempo gerando, né, o sustento, né, para muitas famílias, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo também ambientalmente falando, muitas consequências e causas do efeito desse processo tem acontecido. Isso afeta, né, todos nós. Bom, uma outra coisa que é muito preocupante, quando se fala em meio ambiente, como que uma usina hidrelétrica, que é um meio de produção limpa e não polui, pode trazer prejuízos ao meio ambiente, de acordo com o Zoom, que está aí na página 10. Dá uma lidinha aí, vamos ver quem é que pode dizer para mim o que entendeu desse Zoom aí. Tem uma consequência aí. As usinas hidrelétricas, elas produzem energia limpa, mas elas causam um probleminha ambiental aí na região onde elas são instaladas. Vamos ver quem consegue identificar para mim essa resposta aí. Alguém consegue identificar para mim? Alexia? O volume dos rios? Volume hídrico. São os rios? Mais alguma coisa? Gostaria de falar? Aí o clima influencia na vazão do rio. Alexia, não entendi. Pode repetir, por favor? O clima influencia na vazão do rio. Sim. O clima, ok. Mais alguém gostaria de participar? De acordo com o Zoom, o que nós temos aí, gente? Nas empresas, aliás, nas represas, são instaladas turbinas, como você sabe, né? Pela imagem que nós estamos vendo aí. Então, nas represas são instaladas turbinas, que ao se moverem, gera energia elétrica. Os rios usados para obtenção da hidroeletricidade precisam ter um volume médio ao longo do ano para manter a turbina da hidrelétrica abastecida, produzindo constante energia elétrica. Como eu falei, é uma energia limpa e renovável. Aí vem a pergunta, né? Quais são os danos ambientais causados pela construção
de grandes represas. Aí vocês participaram, mas na página 10, aqui nesse primeiro parágrafo, abaixo do zoom, a resposta está lá no finalzinho da segunda linha. Aí vocês conseguem localizar para mim. Finalzinho da segunda linha, quando começa assim, a inundação. Pode ler? Se alguém quiser ler, pode ler para nós. A inundação provocada para a formação de grandes lagos artificiais ocupa extensas áreas agrícolas que muitas vezes são as fontes de renda e alimentos de povos tradicionais, como indígenas e ribeirinhos. Ok, participação do Túlio. Então vocês perceberam que é uma fonte de energia limpa, mas no momento que vai construir essa represa, tudo é alagado, né? Tudo é alagado e todos que estão naquele local, seja população, seja a flora, a fauna, todos são afetados por essa ação e implantação dessa fonte produtora de energia que é através do represamento aí, das grandes represas. E, finalizando a fala do Túlio, né, a inundação de grandes florestas, que ao se decomporem dentro da água, liberam grande quantidade de gás metano, impactante gás de intensificação do efeito estufa. Então, vocês estão percebendo, né, que os efeitos, assim, sempre tem, toda ação tem uma reação, né? E por falar em ação e reação, olha que interessante a energia maremotriz, né? Que é uma outra maneira de se produzir energia, né? Até muito bonitinho, interessante. Olha aí. A geração de energia a partir das ondas do mar é feita por meio de flutuadores. Aí nós temos um exemplo de uma usina que essas hélices giram, né, com o movimento das ondas e das marés, tá? Mas nós temos também esse outro exemplo aqui, ó. Olha que interessante. Os flutuadores, né, esses braços gigantes, com esse apoio na base do mar, com o subir e descer das ondas, esses braços movimentam, produzindo o girar das turbinas que vai produzir a energia. Então, nós temos aí foto de Porto de Pecém, no estado do Ceará. Aí vem uma pergunta para vocês. Essa pergunta, vocês vão localizar nesse parágrafo que eu estou apresentando para vocês agora. Como é formada a energia elétrica a partir da energia maremotriz? Aí na terceira linha vocês conseguem me responder. Energia elétrica. Posso ler? Pode ler, sim. A energia elétrica é a formada a partir da movimentação que os flutuadores produzem ao entrar em contato com as ondas do mar. Ok. Então aí você percebeu, né, que esse é um meio, mas esse aqui, ele, embora precise de investimento grande, né, para que ele funcione e dê certo. Por isso que muitas das vezes ele não é encontrado em qualquer lugar, porque precisa de investimento, tá? Tem notícia só desse, né, nessa região aí do nosso país aí. Bom, biomassa. A biomassa geralmente é a sobra de algo que pode ser queimado para produzir vapor, tá? Então, nós temos aí, já na página 11, né, finalzinho aí, biomassa, geração de energia a partir dessa fonte ocorre por meio da combustão, como eu falei para vocês, né, através do fogo, da queima, aliás. E nós temos exemplo aí, né, da cana-de-açúcar, restos florestais, né, excrementos de animais. Uma das situações preocupantes é o gás que se produz, né, e o líquido, que é o chorume, né, que podem ser aproveitados ou não quando estão queimando esses restos, né, de
de produtos para produzir esse vapor. Nós temos aí, nessa parada obrigatória, um gráfico nos chamando a atenção das fontes de energia. Temos, então, as alternativas de energia, a energia alternativa vira principal em 2035. Virá, né? A energia alternativa virá principal em 2035. Em milhares de... Esse símbolozinho TWH é a medida de energia usualmente utilizada em produtos que têm eletrônica, né? Produtos elétricos, digamos assim. Então, se nós formos perceber, o carvão, ele começa em 95, ele tem um auge lá em 2015, 2020, depois, projeção para 2050, ele diminuiu o seu uso. Em compensação, tem uma que começa a aumentar em 2020, previsão para 2050, em amarelinho. Que energia que é essa? Energia solar. Energia solar. Vocês estão percebendo que aquelas energias do passado, elas estão sendo usadas. Projeção é que se use menos e colocando em prática a energia solar, que é a que está aí, né, fazendo com que muitos repensem o modo de produzir energia sustentável, ambientalmente correto. Então, isso nos chama a atenção e espero que essa projeção, né, aconteça de fato. Agora, para produzirmos energia utilizando energia solar, os equipamentos têm que, realmente, o custo dos equipamentos tem que ter uma queda aí, para que todos tenham acesso. Aí, podemos conseguir atingir essa porcentagem em 2050. Mas, se isso não acontecer, esse gráfico é apenas uma projeção e não se torna real. Essas atividades também o Marco deve ter pedido para fazer, a gente não vai preocupar com ela agora, em outro momento a gente volta nelas. Vamos só concluir, então, as fontes de energia não renováveis para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, de acordo com o título, né? Olha para mim esse gráfico aí. Qual que é o título dele? Matriz energética mundial. Muito bem. Agora, o que chama a atenção de vocês nesse gráfico aí, pela porcentagem das fontes de energia aí? O petróleo é o mais usado. E o petróleo sendo o mais usado, quem é que me respondeu? Eu. Alexia, você consegue ver esse petróleo no veículo? Você consegue perceber o uso dele em um veículo? Sim, gasolina. Seus pais têm carro? Você tem carro? Tem. E o carro de vocês é álcool ou é gasolina? É flex, né? Digamos, hoje são todos flex, né? Quase todos. É gasolina. Gasolina. A gasolina, você acha que ela é derivada do petróleo? Sim. Sim, pois é. Então, o petróleo passa por um refinamento, dali se tira gasolina, se tira diesel, querosene, dentre outros aí, borracha, né? Então, aí vocês percebem, né? Aí vamos voltar à Avenida JK. E muitas avenidas do país inteiro. Já pensou, gente, se não fosse o petróleo, né? Que os veículos não estariam circulando, né? Lógico, tem alternativa, o álcool, tá, mas a predominância é o uso da gasolina. E você sabe que a queima desse produto dos veículos produz gás, e esse gás, ele é poluente, né? Então, muitas das vezes, nós estamos lá, né, na JK, né, todos lá, né, felizes, né, andando, caminhando, buscando, né, uma prática saudável, né, que é fazer a caminhada, mas estamos esquecendo que o ar está poluído. Já pensaram nisso? Já, por isso que eu não caminho. Pois é, né? Mas aí nós temos alternativa, né? Outros locais da cidade onde o fluxo é menor, né? Eduardo, o que foi? Também pode usar a máscara enquanto caminha. Nós estamos agora na época das máscaras, né? Por uma questão de proteção mesmo.
Mas, Sim, e também impede que esse gás poluente entre totalmente para dentro de você, entendeu? sim, mas entre caminhar na JK e caminhar sentido, apesar que é menos movimento, Plataforma. né, cachoeira, né, assim, pela manhã a gente sabe que tem um movimento de pessoas, né, ciclistas, pessoas caminhando, a gente não pode caminhar no momento que a gente sabe que está assim, quase deserto o local, né, que é perigoso, né, mas dentre o certo e o incerto, o pessoal caminha mais pela JK mesmo, que é mais movimentado e vê a movimentação, mas em compensação, ambientalmente falando, nós não estamos tão 100% saudável, né? E por falar nisso, gente, esse assunto é um assunto que, como o nosso tempo, de acordo com o meu tempo aqui, faltam quanto tempo para a gente encerrar a aula? 3, 4 minutos? É isso mesmo? Só para ter certeza se o relógio está igual ao de vocês. Acaba é 9h40 mesmo, né? 9h40. No de vocês eles já são 4 quanto? minutos. 4 Oi? minutos que falta. 4 4 minutos? minutos que Então tá falta. bacana, que o meu também é 9h36, 9h40 eu encerro. Aí, logo em seguida, vem a aula de como disciplina. Aí depois Matemática. dessa vai ser Vai ser matemática. matemática. Então, Matemática tá bom. de 9h40 para lá é matemática? Sim. É Ok, matemática. então eu prometo não atrasar. Então vamos lá, 3 minutos para o nosso término. Então, o que vai ficar para a nossa próxima aula? Lógico, nós não temos tarefa, né? Na próxima aula, então, nós iremos então concluir todo esse assunto, mas não é tarefa, mas eu gostaria que vocês fizessem apenas uma leitura, tá? Para a gente, então, ter uma enquete na próxima aula, onde a gente vai ser mais dinâmico. Gostaria que vocês lessem, então, a página 13, fontes não renováveis de energia, a página 14, página 15, acredito que vocês tenham feito essa atividade, que o Marcos disse que pediu também, a página 16, redes e fluxos no comércio mundial de energia, página 17, página 18, página 19, eu entendi que você também já fizeram essa atividade, página 20, globalização e organização espacial da produção, página 21, página 22, 23, deixa eu ver, 24. Essa atividade da página parada complementar da 25, o Marcos chegou a pedir para vocês fazerem? Ia fazendo aos poucos. Ok. Essa página aqui, a página 28, foi pedida? 28, 29? O meu parou a partir do 20. Não. Olha, vamos combinar. Assim, não é tarefa, mas como a gente tem que concluir esse trabalho, né? Eu gostaria, se quem não fez, como já foi um pedido do Marcos, né? Quem não fez, eu gostaria que fizesse, tá bom? Para a gente, então, fechar esse nosso momento de revisão na próxima aula e, se for possível, né, já iniciarmos esse assunto que é o capítulo 2, que vem. Vamos continuar falando de meio ambiente, porém, intensificando, né, na América Latina. O foco vai ser América Latina. Eu gostaria que, da página que nós paramos, né, que é da página... Vou voltar aqui. Provando. Só um segundinho. Já está tendo chamada para a próxima aula? Não, não é isso não. É por causa que eu queria te perguntar. E quem for fazer é para tirar a foto e te mandar em algum lugar? Pois é. Por enquanto, vocês, quem não fez, faça, que vai chegar um momento que eu vou solicitar de vocês. No momento, não precisa criar nada por enquanto. Tá? Vão fazendo, vão deixando tudo feitinho. Quando chegar o momento, aí eu peço para visualizar e a gente combina. Bom, então vamos fazer o seguinte, da página 11 até 29, né, aliás, deixa eu pegar aqui, da página 13 a 29, gostaria que apenas fizesse a leitura e a atividade, né, que não foi feita, né, já que foi uma solicitação do Marcos, gostaria então que vocês fizessem, tá bom? Então, 9h40, término da nossa aula. Foi um prazer, né, em estar com vocês novamente. Vamos, né, continuar
com nossas atividades na próxima aula. Lembrando que a gente será na próxima, vamos ter uma enquete, onde a participação vai ser mais dinâmica, tá bom? Então, agradeço a participação e até a nossa próxima aula. Bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau, Ti. Tchau, até a próxima. Tchau.